quando o ser humano é decapitado, ele não morre na hora. Porque uma cabeça humana continua ativa por pelo menos uns 20 segundos depois que é cortada. Tipo uma galinha. De acordo com estudos, pessoas que são canhotas morrem 3 anos antes do que pessoas que são destras. E uma coisa que eu acho super bizarra. Se você acorda no meio da noite, isso é porque o seu cérebro te avisa que tem alguém perto de você. Esse menino aqui tava sendo zoado porque ele tava dançando isso aqui, tipo, de uma forma muito esquisita, enfim. E esse era o menino que tava dançando. Olhando assim parece que é tudo normal, né? Mas depois que esse vídeo foi gravado, 6 meses depois, atirou na cabeça da própria mãe 4 vezes quando ela tava dormindo. E depois entrou numa escola, armado, e matou 6 adultos e 20 crianças. Com mais ou menos a idade de 6 e 7 anos. E no final ele acabou se matando também. Now from the top, make it drop, that's some wet, that's some wet. Now get a bucket and a mop, that's some wet, that's some wet. I'm talking wop, 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 that's some wet, that's some wet. Macaroni in a pot, that's some wet, huh? Oi! Resolvemos como fazer tatuagens hoje. Oi! Acho que todo mundo já ouviu falar dessa boneca aqui, que ninguém acha legal. Tem filme dela, já matou uma carambada de gente. Dizem que tem o espírito de uma garotinha dentro dela. Ela meio que se vinga das pessoas. É um bagulho meio estranho, uma história que eu não gosto muito de falar. Tenho medo real. E ela, desde que foi capturada, ela está dentro de um museu. É um museu aqui nos Estados Unidos, em Connecticut. E é um museu que só tem coisas bizarras. O nome do museu é Museu Oculto. É um bagulho meio esquisito. Vários artigos paranormais, coisa tipo tensa, estão lá. E como 2020 não poderia não ter mais coisas bizarras, ela fugiu. Enfim, se vocês pesquisarem, vocês vão achar. E ela fica meio que dentro de uma jaula, de uma caixa, toda protegida, porque, tipo, o bagulho lá dentro é bizarro. E supostamente ela fugiu do museu. E tá pelo mundo. E essa notícia saiu hoje, isso aconteceu hoje de madrugada. Então, tá todo mundo meio... Inclusive eu. Eu tô passando mal, de verdade, eu tô meio mal. Pra onde vocês acham que ela... Meu amada, meu último... Ui. Oi, sabia que o jeito que você dorme fala muito sobre como você é? Se você dorme assim, significa que você é muito sensível e um pouco tímido. Você meio que se sente protegido dormindo assim. Pessoas que dormem assim são conhecidas como pessoas que, tipo, parecem que são mega duronas e tal, mas por dentro o coração é molinho. Eu durmo assim. Se você dorme assim, as pessoas acham você um pouco complicado. Você é muito mente aberta e honesto. Muito devagar pra tomar algumas decisões. Você dorme assim. Pessoas que não se importam muito com as pessoas, tipo, com a opinião alheia. Mas gostam muito de dar pras pessoas. Tipo, são generosas. São conhecidas como ser bons ouvintes. Ai, tô suja de comida. Acabei de ver o vídeo no TikTok de uma amiga minha, Má. E quando a gente, civilização, mudou pro calendário grego, a gente perdeu mais ou menos uns 8 anos na tradução. Logo, esse ano, 2020, seria 2012. Vocês lembram desse filme aqui? Gente. Oi! Vou falar de mais um desastre que pode estar prestes a acontecer aqui na Terra. O nome dele é deslizamento gigante na Terra. Já não gosto do nome. Tipo isso aqui. Um vulcão chamado Kilauea, que fica no Havaí, que a humanidade real tem que ter medo da destruição das paredes dele. O último despertar dele foi em 1893 e continua em erupção até hoje. As paredes caírem, mínimo deslizamento, mais de 12 mil quilômetros cúbicos de terra vão cair direto no oceano. Isso é mais do que o suficiente para desencadear um tsunami bizarro. Pode acabar com toda a costa oeste da América do Norte. Toda! A gente quer muito acreditar que isso não vai acontecer. Mas há pouco tempo, uns cientistas furaram um poço nessa ilha e descobriram que as rochas que seguram essa parede estão muito frágeis. Muito. Então, possivelmente, alguns deslizamentos. De um cara chamado Jeff, que ele nunca conseguia dormir à noite. Porque toda vez que ele ia dormir, a filhinha dele, devia ter mais ou menos 1 ou 2 anos, começava a chorar muito. Ele botava travesseiro na cabeça dele, botava música, ele não conseguia dormir. Noite após noite, a filha dele não parava de chorar. Ele tava começando a ficar louco, porque nada adiantava. Ele começou a se mudar, pensando que talvez a casa não agradasse a filha. Ele se mudou de casa várias vezes. Desde que ele matou a filha dele, toda noite ele continua ouvindo a filha dele chorar. Já faz mais ou menos uns 3 anos que ele matou a filha dele. Ele continuava ouvindo a filha chorar, mesmo depois dela morta.
Oi? Certa vez uma menina ia sair com um cara que ela tinha conhecido por aqueles aplicativos, tipo Tinder, sabe? Aplicativo de relacionamento. Na descrição dele falava que ele trabalhava numa funerária, mas tudo bem. Ela saiu algumas vezes com ele, até que do nada ele sumiu. E ela ficou tipo... Só que na mesma época, assim, que ele sumiu, ela começou a perceber umas coisas muito estranhas no corpo dela. Tipo, uns machucados e tal. Aí ela foi num médico e mostrou pro médico o que tava acontecendo. O médico examinou e ficou tipo... Aí a mulher falou, o que foi, doutor? Aí ele, eu não sei como é que eu vou te falar isso, mas você tá com uma doença que só pega quem tem contato com gente morta, que pratica necrofilia. Vocês entenderam? Ai, tá, tem muita gente que tem medo de mar, oceano, essas coisas. E aí eu queria perguntar pra vocês, o que vocês fariam se vocês vissem isso aqui? Mother. Oh my god. Really good. You just started a war. Wait for it. Oi. Vídeo super tranquilo. Esse é o vídeo da galera entrando no ônibus espacial em 1986. O nome dela era Challenger. Ela tava pronta pra decolar. Ligou, a galera tá toda esperando. Até que isso aqui aconteceu. Minutos depois, na verdade segundos depois dela no ar, ela explodiu completamente, todo mundo... Oi! O nome desse cara é Sammy Graham. Ele tava quase morrendo, ele tava tipo no hospital. E ele precisava de um transplante de coração. E aí finalmente ele conseguiu um transplante, alguém que batia com o dele. O coração que ele recebeu foi de um cara de 33 anos, chamado Terry Cottle. E esse Terry tinha se suicidado, atirando na própria cabeça. Enfim, depois que ele conseguiu esse transplante de coração, ele começou a se aproximar da família desse menino que tinha se matado. Menino não, esse cara de 33 anos. E a ex-mulher desse cara de 33 anos e o cara se apaixonaram. Eles dois. Essa era a ex-mulher do cara que se matou. Eles se casaram e foram morar juntos, na antiga casa do cara. E a mulher ainda tava muito traumatizada pelo fato do ex-marido dela ter se matado, mas ela tava tentando deixar isso pra trás. A única coisa que ela não esperava, alguns anos depois deles casados e juntos, vivendo juntos, esse cara que recebeu o transplante de coração do menino que tinha se suicidado, se matou da mesma forma, atirando na... Um dia uma criança chamada Chris, que tinha apenas 12 anos, tava brincando com o irmão dele, de 9 anos, chamado Ryan. Eles estavam brincando de pique-esconde, sabe? Chris tava contando e o outro irmão tava se escondendo. Ele acabou de contar, ele foi atrás do irmão, obviamente. Mas depois de procurar a casa inteira, Chris não tava conseguindo achar o Ryan. Ele tava gritando o nome do irmão dele, falando, jogo acabou, onde é que você tá? Mas o irmão nunca respondia. Então ele contou pros pais dele e eles chamaram a polícia. A polícia veio e procurou a casa inteira, mas eles também não conseguiram achar o menino. Semanas se passaram e eles começaram a achar que o menino tinha fugido. Até um dia que ele resolveu ir até o porão procurar alguma coisa. Começou a sentir um cheiro muito esquisito vindo de uma mala. Quando ele abriu a mala, ele achou o corpo do irmão dele apodrecendo dentro da mala. Os gritos do menino não davam pra ser ouvidos porque ele se prendeu dentro da mala e não conseguia sair. Ele acabou morrendo lá dentro. So what if I'm the monster? I'm semi, I stay automatic. Money add multiple. Oi? Tinha um cara que tava saindo de uma loja, só que já era muito tarde, ele tava sentindo aquele medo, aquele nervoso, tipo, alguma coisa vai dar ruim. E deu. Quando ele tava chegando no carro dele, ele foi abrir a porta e do outro lado do carro, tipo, ele tava desse lado, aí do outro lado do carro, daquele lado lá, apareceu um cara muito estranho, com um olhar, tipo, muito fixo nele, botou a mão no vidro e falou, me dá tudo que você tem. Só que ele ficou tipo, não, e começou a correr muito. E ele achou que ele tinha conseguido despistar o cara. Nisso ele voltou e foi entrar no carro dele. Algum tempo, quando ele já tava quase chegando em casa, ele sentiu uma mão no ombro dele. E era o mesmo cara que tinha conseguido entrar no carro dele, sei lá como. E falou assim, eu falei pra você me dar tudo que você tinha. No dia seguinte, o carro do cara foi encontrado em uma rua e ele tava todo esfaqueado. Oi? Isso é o que acontece com o seu corpo se você não tomar banho por um mês. Em 3 dias, você já vai perceber que a sua pele tá, tipo, super seca e o seu cabelo oleoso, claro. Depois de 5 dias, é bom você avisar pras pessoas que você tá chegando, porque elas literalmente vão ficar, tipo... Depois de 10 dias, já pode jogar sua escova de cabelo fora, porque não vai dar pra pentear de tanto óleo. Sua cabeça vai coçar muito. No dia 20, você vai estar se coçando tanto que você vai começar a formar ferida no seu corpo. Você já tem espinha, vai piorar, e se você não tem, vai começar a ter espinha no seu corpo e no seu rosto. No dia 30, nem você mesmo vai estar aguentando. Por causa do cheiro e, tipo, coisas que causaram no seu corpo. Acho que ninguém tinha que tentar não tomar banho, até porque higiene em primeiro lugar. Mas, enfim,
Uma vez uma mulher comprou uma cobra como animal de estimação. Só que não era uma cobrinha, era aquelas cobras tipo de metros, sabe? E ela achava que a cobra tinha que ficar livre. Porque ela achava injusto uma cobra daquele tamanho ter que ficar numa jaula. Aquário, não sei como é que fala. E aí, certo dia, ela tava lavando a louça. E ela olhou pela janela e o filho dela tava brincando com a cobra, feliz no quintal. Ela riu e continuou lavando a louça. Algum tempo depois ela viu que, tipo, a brincadeira tava quieta. Não tinha mais barulho. Quando ela olhou pela janela de novo, ela só conseguiu ver a perna do filho dela pra fora da boca da cobra. A outra metade do filho dela tava dentro da cobra já. Eu sei que muita gente já falou sobre isso, mas eu tenho que falar. O fato deles dois serem a mesma pessoa não sai da minha cabeça. Não é uma coisa que tá na minha cabeça, nem sobre a análise física e externa. Sim, pelo fato de que Thiago Leifert nasceu no dia 22 de maio de 1980, tem 40 anos. No mesmo ver que Mariana Ximenes nasceu no dia 22 de maio de 1980, tem 40 anos de idade. E também tirando o fato de que Mariana Ximenes tem 1,76 m de altura, como diz em sua biografia. Enquanto Thiago Leifert também tem 1,76 m. E aí eu te pergunto, como que não são a mesma? Tem que falar sobre um negócio aqui. Foi em vários lugares que lá na Sibéria, alguns cientistas acharam vírus adormecidos há 48 anos e resolveram descongelar eles. Os vírus foram encontrados em 7 lugares diferentes. Uns vieram de fezes de mamutes, outros de lobos siberianos. De acordo com alguns pesquisadores, esses vírus seriam capazes de infectar tanto animais quanto humanos. Eu fiz esse vídeo aqui dia 1º de janeiro de 2022. Falei 30 milhões de vezes da Baba Vanga pra vocês. Uma vidente búlgara que morreu em 1996. Olha o vídeo que eu postei do que ela falou sobre o que aconteceu. Calma. E a descoberta de um vírus mortal. E de acordo com ela, esse vírus vai ser descoberto na Sibéria. E os cientistas agora descongelaram o vírus. 13 vírus adormecidos aonde? Na Sibéria. Igual a Baba Vanga falou. Ela falou que ia ser um vírus mortal, então talvez o buraco seja bem mais embaixo. Enfim, me deixa saber aqui nos comentários o que você... Essa história me deixou completamente perturbada. Mas enfim, uma mulher chamada Jenna foi com a filha dela, chamada Abby, pro shopping. Se divertiram e voltaram pra casa. Quando elas chegaram em casa, a mãe dela olhou pra perna da filha e viu que tinha tipo alguma coisa preta. Ela falou, filha, o que é isso na sua perna? E a menininha respondeu, então mãe, um moço no shopping botou na minha perna, falou que depois ele vinha me buscar. A mãe dela entrou em pânico, ligou pra polícia direto. A polícia chegou, eles acharam que o homem ia chegar a qualquer momento. Então eles se esconderam. Mais ou menos 1 hora depois, um homem com uma picape vermelha parou umas 3 casas atrás da casa da menininha. Os policiais foram até o homem e começaram a perguntar o que ele tava fazendo ali, quem ele era. Eles chamaram a menininha pra confirmar que seria aquele cara. E ela falou, sim, foi esse moço que botou esse negócio na minha perna. Enfim, o cara tinha colocado um rastreador na perna da menininha. Graças a Deus, a mãe dela viu a tempo. Oi. Tá, então vamos fazer parte 2 das marcas. Vou falar em português e ele vai falar em inglês. Cheetos. 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 Another one. Ray-Bans. How? Ray-Bans. Ray-Ban. 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 Gillette. Gillette. It's pretty close. Listerine. Listerine. Xerox. 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 What? Xerox. Costco. Costco. TikTok. 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 Chigi-Talkie. Ah, é a última. Instagram. Instagram. Pretty close. Yeah. It's about the same right there. That's pretty damn. Oi, até agora é meio impossível vocês não terem visto o caso desse cara aqui. Ele é Lázaro, ele tem 32 anos, ele tá solto agora em Brasília. Sábado, dia 12, ele matou uma mulher de 42 anos. No mesmo dia, ele entrou numa chácara, colocou fogo nessa chácara e baleou 4 pessoas, sendo que 2 estão em estado grave. Inclusive, ainda tem uma mulher desaparecida que o Lázaro sequestrou e ele matou o marido dela. Enfim, e de acordo com ele, ele vai levar quantas pessoas ele puder à morte. Enfim, só que não é só em Brasília. Porque em 2007, na Bahia, ele cometeu duplo homicídio. A fama dele é de que ainda quando garoto, o avô dele ensinava ele sobre coisas meio ocultas, satânicas, macabras. De acordo com essas pessoas, ele meio que invoca espíritos malignos pra proteger ele e ele poder matar quantas pessoas ele quiser. Só que agora, nesse exato segundo, acabou de ter um desdobramento sobre esse caso. Porque ninguém tava conseguindo achar ele, até que ele acabou de ser achado na casa de uma mulher. Tá aqui, ó, tá aqui, ó.